Oi, meu nome é Sérgio Martins, eu sou o idealizador do blog InfoLondres, que é um blog que eu criei que é destinado a ajudar as pessoas que queiram estudar, ou passear, ou até mesmo morar em Londres, onde eu já vivo há algum tempo. E eu tive a ideia de criar esse blog para poder justamente ajudar essas pessoas. E eu resolvi também ajudar as pessoas com relação a inglês, a como aprender a língua inglesa. E eu resolvi postar alguns vídeos. Os vídeos vão chamar Dicas de Inglês, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e assim por diante. Nesses vídeos eu darei algumas dicas de algumas dúvidas que as pessoas têm em inglês, né? Como usar uma certa palavra, as palavras mais usadas. E eu não sou nenhum professor de inglês e nem sei tanto inglês assim, mas eu vou tentar passar para vocês o que eu tenho aprendido, porque eu sempre estou estudando, continuo estudando, porque você nunca vai dominar um assunto completamente. Sempre você vai estar aprendendo, então o inglês também não é diferente. Você tem que estar sempre praticando, está sempre se atualizando. Então eu estou sempre estudando. Na verdade, é uma maneira que eu resolvi de estudar inglês. Ou seja, eu vou estudar inglês e deixar vocês assistirem. Porque eu acho que a melhor maneira de você aprender uma coisa é passando ela para as pessoas. Dessa maneira você pode assimilar melhor o que você está aprendendo. Eu vou tentar fazer um vídeo por dia, ou pelo menos uns 3 vídeos por semana, dando para vocês, passando para vocês dicas importantes sobre a língua inglesa. E eu espero ajudar vocês nessas minhas dicas. Se você tiver alguma dúvida com relação a inglês ou com relação a qualquer assunto abordado no blog, vocês podem entrar em contato comigo pela página Fale Comigo, que eu terei o maior prazer em responder a sua dúvida, seja de inglês ou seja qualquer outra dúvida com relação aos assuntos abordados no meu blog. Então vamos à dica de hoje. A dica de hoje é com relação à diferença entre os verbos to say, to talk, to tell e to speak. Porque esses verbos, às vezes a gente confunde quando usar um, quando usar outro, o que significa um e outro. Então eu tentei explicar mais ou menos da maneira que eu entendo esses verbos. O to say, ele significa dizer, relatar alguma coisa. Então é mais com o sentido de um discurso, dizer alguma coisa. To talk, com relação a dialogar. Pessoas conversando uma com a outra. Você tem que entender que ele funciona no sentido de dialogar. Uma pessoa conversando com a outra. To talk. To tell é o sentido de contar. Você está contando alguma coisa, alguma história, contando alguma coisa sobre sua vida, relatando alguma história. Então é no sentido de contar, você usa o to tell. O to speak é conversar, falar. É no sentido de conversar, pessoas conversando. Então você tem que entender que ele funciona, você tem que entender ele como um verbo que indica conversação, conversa. Aí você lembra de to speak, que lembra de conversar. Vou dar um exemplo de cada um para poder fixar bem essa ideia. Então aqui está o exemplo to say. She said that it was my last chance. Ou seja, ela disse que aquela seria minha última chance. Então, olha bem aqui que está bem explicado. Então isso explica bem que ela disse, no sentido de dizer. Como eu falei, to say, dizer alguma coisa. Ela disse, she said. Porque o said aqui está no passado do verbo to say, que é um verbo irregular, e ele muda quando você coloca ele no passado. Então, to say, passado passa a ser said. Então esse é o exemplo de to say. Agora vamos no próximo exemplo. Nesse outro exemplo aqui, vou dar o exemplo do verbo to talk. Então aqui diz, when she walked into the room, everybody stopped talking. Ou seja, quando ela entrou na sala,
todos pararam de conversar, de dialogar um com o outro. Porque esse talking aqui é no sentido de conversar um com o outro, ou seja, dialogar. To talk também é um verbo irregular, porque ele muda quando você conjuga ele muda, então o verbo irregular também. Vamos agora ao próximo exemplo. To tell é contar alguma coisa, alguma história sobre sua vida, etc. Aqui no exemplo diz: She told me that she would be late. Ou seja, ela me disse que ela estaria atrasada. Então ela disse no sentido de contar, ela me contou que ela estaria atrasada. Então aí você usa o to tell. Que o told aqui é o passado do verbo to tell, porque também to tell é um verbo irregular. Então, por isso aqui está escrito, por isso aqui diz she told me. Agora aqui tem outro exemplo, que é tell me about your life. Ou seja, conte-me sobre sua vida. Então, no sentido de contar, você está contando a sua vida, aí você usa o tell me. Tell me about your life. Então esse é o exemplo de to tell. Vamos agora no próximo exemplo. Finalmente agora o to speak. To speak é no sentido de conversar. I will have to speak to that boy. He is getting very lazy. Ou seja, eu preciso falar com aquele garoto porque ele está ficando muito preguiçoso. Então, falar aqui é no sentido de conversar. Estou precisando de conversar com ele a respeito da sua preguiça. Então, conversar, speak. Esse I will, esse will aqui, com apóstrofa e 2 L's, é a abreviação de I will. Que o will é quando você vai falar no futuro, você tem que colocar o will antes do verbo. Né? I will have to speak to that boy. Ou seja, eu precisarei conversar com aquele garoto. Então é por isso que usa esse I will abreviado aí. Então espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é a diferença entre esses verbos. Aqui eu coloquei algumas observações que são muito importantes. Você deve lembrar sempre que o say deve ser ligado com to. Ou seja, say to me, talk to me, speak to me. A única exceção é o tell me. O tell não tem o to. Você não pode falar tell to me. Não, está errado. Então você fala sempre tell me. O resto é sempre acompanhado de to. Nunca dizer ou escrever say me, talk me ou speak me. Jamais. Sempre speak to, talk to, say to. A única exceção é o tell. O tell você não pode falar tell to me. Não, está errado. Você deve dizer tell me. Então essa é uma observação que vocês devem gravar bem para não confundir isso. Eu espero que tenha ajudado nessas minhas dicas. Meu nome é Sérgio Martins. Meu blog é www.infolondres.com.br. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de inglês, é só você entrar em contato comigo pela página Fale Comigo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e te espero nos próximos vídeos. Tchau!